Telesaúde Mato Grosso, aproximando você do conhecimento. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui mais uma vez para a gente estar falando do tema de hanseníase, principalmente esse tema que gera ainda uma série de conflitos em relação ao conhecimento da hanseníase, que é o preconceito e o estigma em relação a esse agravo. Né? Lembrando que né, nas formas de preconceito que leva a gerar essa indignação ainda em relação ao conhecimento da hanseníase e da disseminação dos sinais e sintomas da doença é a falta do conhecimento. Né? Então, a falta do conhecimento do que é a hanseníase e quais os sinais e sintomas e de que é uma doença, né, que desde que tratada tem a cura, né, é o que gera aí o mais preconceito, tanto por parte do paciente, como por parte do profissional de saúde, né, que não tem esse conhecimento da causa ou que não se interessa pela causa. Né? Então, quando ele negligencia, né, a doença, né, e tanto que o Ministério da Saúde mudou o nome da Coordenação Nacional de Hanseníase para Coordenação Geral de Doenças Negligenciadas, né, é justamente para tentar desmistificar e diminuir essa forma, né, de conhecimento da doença, né, para que a gente possa estar quebrando aí o preconceito e o estigma em relação ao agravo. A gente vai estar falando do conceito, do que é preconceito, do que é estigma. Essa apresentação foi uma apresentação realizada no Conselho de Odontologia, né, foi uma abordagem sobre a contribuição do cirurgião dentista na hanseníase, mas, na verdade, ela é destinada a todos os grupos, né, de profissionais de saúde, né, daqueles que não lidam diretamente com o diagnóstico da hanseníase, mas o objetivo dessa web aula é para que todos possam identificar quais os sinais e sintomas da doença, né, para que a população, né, e os profissionais de saúde possam estar identificando esses sinais e sintomas e estar identificando a pessoa que apresentar qualquer um desses sinais ao serviço de saúde. Né? A partir do momento em que haja o conhecimento maior em relação a esses sinais e sintomas, a demanda espontânea, né, vai aumentar nos nossos serviços e aí, quem sabe, a gente pode estar melhorando, né, a situação da hanseníase aqui no estado de Mato Grosso. Bom, hanseníase, uma doença milenar que ameaça novas gerações. Ela age em silêncio, atinge o corpo, fere a carne e marca a alma. Nasce da falta de informação e de saúde básica. Multiplica-se na miséria, alimenta-se da vida que rouba aos poucos de suas vítimas. Atinge adultos e a cada vez mais jovens e crianças. Esconde-se na vergonha e no preconceito. Ela é uma doença e também um nome. Palavra carregada de estigmas que corta como navalha. Mas é preciso lutar contra ela, informar e desmistificar. Tirar os doentes do escuro dos seus quartos. Contar suas histórias, as estatísticas que, por sinal, são muito ruins. Dizer seu nome com coragem e sem preconceito. Hanseníase. Hanseníase é a doença mais antiga da humanidade. Ameaça uma nova geração de crianças e jovens brasileiros. Traiçoeira. Chega sem alardear. Instala-se no corpo com lentidão. Atinge a pele e os nervos. Pode deixar fortes sequelas e emocionais. O perigo tem nome bíblico. Lepra, ou mal de Hansen, ou hanseníase, como é definida no país desde 1976. Na década de 70, Abraham Rothberg, né, através de um decreto de número 76.078, de 5 de 8 de 75, propôs a mudança do termo de lepra para hanseníase.
Né? Essa mudança foi dada como definitiva na década de 90, né, quando o Ministério da Saúde, através da Lei Federal de 9.010, de 29 de 3 de 95, alterou em definitivo o termo de lepra. Então, o termo hanseníase, aqui no Brasil, passa a ser obrigatório, né, na década de 90, né, especificamente no ano de 95. Então, é proibido utilizar-se o termo de lepra aqui no Brasil. Bom, em relação à questão da desmistificação da doença, né, em relação ao preconceito, só para ilustrar a situação, no mês de fevereiro passado, houve uma ação com a Marinha Brasileira, na periferia de Cuiabá e nas cidades ribeirinhas, né, em que um canal de televisão, né, de uma penetração de importância na população, utilizou, né, da forma incorreta uma informação. O que foi essa informação? Né? A falta do desconhecimento em relação aos sinais e sintomas da doença, né, quando o repórter colocou que a transmissão da hanseníase, né, em determinados municípios ribeirinhos de Cuiabá é em decorrência da água poluída do rio Cuiabá, gerou uma série de preconceitos, né, em relação à doença. A falta desse conhecimento, a falta do conhecimento dos sinais e sintomas, né, faz com que a população, né, gere, né, um maior preconceito e um estigma em relação à doença. Hanseníase é doença infecto-contagiosa de transmissão via respiratória e de vias altas. Não é a água poluída do rio Cuiabá que transmite a hanseníase. Né? E essa matéria ela foi vista a nível nacional. Então, gera, né, um preconceito em todas as populações, não só no estado de Mato Grosso, mas no país inteiro. Então, a falta do conhecimento em relação aos sinais e sintomas da doença e a forma de transmissão da doença, né, às vezes, as pessoas gerarem ou criarem um preconceito ou um estigma em relação à doença. Né? Então, o que a gente propõe, principalmente com essa aula e com essas informações? Né? Que os profissionais de saúde, né, eles se apropriem do seu conhecimento para que possa passar uma informação correta a toda a população. É através dessa informação correta, através de um trabalho de educação em saúde, que a gente vai, sim, poder desmistificar o preconceito e o estigma da doença. A discriminação ela é uma das piores formas de violação dos direitos humanos, principalmente contra os pobres, os excluídos socialmente, os negros, os homossexuais, as mulheres, as crianças, as pessoas com deficiências, os idosos e as pessoas com determinadas doenças, e entre elas a hanseníase. A discriminação da sociedade contra pessoas atingidas pela hanseníase se deve a alguns fatores, como, por exemplo, o desconhecimento sobre a natureza da doença, sua transmissão e suas formas de tratamento. Típico do exemplo que eu acabei de citar. O desconhecimento de que a hanseníase tem cura. A ideia errada de que a hanseníase se pega pelo toque. Esses desconhecimentos podem provocar nas pessoas medo de frequentar locais públicos e privados, frequentados por pessoas atingidas pela hanseníase, tais como os hotéis, pousadas, pensões, igrejas, escolas ou clubes, e o medo de adquirir deformidades pelo contato com as pessoas atingidas pela doença. Essas posturas discriminatórias costumam inibir as pessoas atingidas pela hanseníase que passam a evitar locais públicos e privados com receio de serem rejeitados. Então, desde a década de 60, quando foi abolido o isolamento compulsório, né, da doença, ainda hoje em algumas áreas, né, exemplo da zona rural
daqui do município de Cuiabá, existem comunidades que, quando da destituição do Hospital Colônia, que havia aqui em Cuiabá, que era o Hospital São João dos Lázaros, essas pessoas se auto-isolaram. Né? E se auto-isolaram por quê? Pela falta do conhecimento, né, da causa em relação à transmissão da doença. Porque eles achavam que, né, a doença ela podia ser transmitida pelo toque ou pelos utensílios que elas utilizavam. Né? Então, essa forma, né, de que a gente tem que passar para o paciente, quando do início do seu tratamento, né, de fazer uma educação em saúde com ele, né, para que ele perca esse medo, né, de transmitir a doença para os seus familiares, né, é de suma importância para que a gente possa desmistificar esse conceito, né, e esse preconceito, o estigma em relação ao agravo, né, e à doença. Então, nas concepções de estigma, né, segundo Goffman, né, este autor, estigma existe em todas as sociedades e ao longo da história. Porém, eles são fluidos e sujeitos a mudanças de uma cultura para outra e de uma época para a seguinte. Ou seja, o que é preciso é uma linguagem de relações e não de atributos. Né? Então, como a gente tem falado, a partir do momento em que a população, né, a pessoa doente, o profissional de saúde, ele tem o conhecimento, né, em relação à transmissão, aos sinais e sintomas, a gente vai sim melhorar essa questão, né, e ampliar essa demanda espontânea, porque o indivíduo ele vai estar identificando quais são os sinais e sintomas da doença. Ele vai ter a certeza de que ele, procurando o serviço de saúde, ele vai tratar e vai ter cura. Então, hanseníase é uma doença 100% curável desde que tratada, né, corretamente e desde que a pessoa tenha o conhecimento, né, em relação à transmissão e perder esse medo, né, da transmissão aos familiares desde que tome o medicamento corretamente. Né? A poliquimioterapia, né, hoje ela é 100% efetiva. A hanseníase ela causa grandes danos na vida diária e nas relações interpessoais, provocando sofrimentos que ultrapassam a dor e o mal-estar, estritamente vinculada ao distúrbio físico com grande impacto social e psicológico. O que a gente precisa, em relação ao agravo, é ampliar os serviços de oferta ao paciente, incluir os serviços sociais, os serviços de psicologia, né, para que a gente possa estar garantindo, né, um serviço de saúde de qualidade a todos os indivíduos e melhorando a sua qualidade de vida, né, em relação ao tratamento proposto a ele e à sua família. O estigma da hanseníase, ele não está ligado ao perigo de ser contaminado pelo bacilo, mas sim ao que este pode provocar, que são as manchas e deformidades explícitas no corpo. A doença está impressa e tem visibilidade no corpo. O corpo doente de hanseníase é aquele que traz consigo o horrível, simbolizando o indivíduo coitado, infeliz, desgraçado, aquele em cuja situação ninguém desejaria estar. Ou seja, aquele paciente em que, né, quanto mais tardio o seu diagnóstico, né, por conta das deformidades que a doença, né, apresenta na sua face ou no seu corpo, né, ele pode, através desse estigma e preconceito, se auto-isolar, né, por conta da falta de informação de estar procurando o serviço de saúde. Preconceito sempre foi e será pior do que a doença, porque além de doer muito mais, inibe a descoberta e o tratamento correto, aumentando o sofrimento e a incidência de casos.
Um tabu, para a maioria das pessoas, são sequelas ou deformidades, que às vezes ocorrem mesmo após a cura, por algum problema orgânico ou falha no tratamento. Tais sequelas ou deformidades criaram um estigma sobre a doença, preconceito associado às marcas, o que seria o estigma, então, para Goffman. A pessoa com hanseníase, né, quando não identificado esses sinais e sintomas, e quanto mais tardio o seu tratamento, né, e quando já é diagnosticada com sequelas visíveis, né, ela se auto-isola, né, para que não seja vista ou identificada pela comunidade. Aqui nós temos uma foto, né, típica do que é uma pessoa que sofre todos os estigmas e todo o preconceito em relação à doença. Esse senhor, a gente está mostrando a face dele, porque ele nos autorizou a mostrar a sua foto e o seu rosto. Tá? Ele foi diagnosticado em 2007, né, pelo Dr. José Cabral, e aqui ele tem todas as deformidades, né, em relação ao nervo óptico, que a hanseníase pode causar, todas as deformidades em que a hanseníase pode causar nos membros superiores, e aqui, tanto face, membros superiores e membros inferiores já com uma amputação. Essa foto foi tirada em 2007. Esse senhor, ele já havia tratamento em 97 e 10 anos após, né, ele foi identificado novamente porque ele foi tratado erradamente. Ele foi tratado como cálcio vacilar. Então, seu Edésio, ele tem todas as incapacidades físicas adquiridas que a hanseníase pode causar, desde que o indivíduo, o profissional que atenda, não tenha o conhecimento, né, em relação à doença. Ele sofreu todos os estigmas e todos os preconceitos na comunidade em que ele habita. Essas deformidades, elas foram se alastrando por conta que, pela falta do conhecimento de sinais e sintomas e da transmissão da doença, estavam associando a sua cegueira a um diabetes que ele não tinha, as deformidades físicas e a amputação de membro quando ele precisava de para tratar a hanseníase e quebrar a sua transmissão da doença, apesar de já estar todo deformado, todo incapacitado por conta de uma doença em que, desde prevenível, né, e examinado em tempo oportuno, né, poderia. Então, esta forma do desconhecimento, né, quando eu não tenho o domínio da causa, né, ou não tenho interesse em atender determinado agravo, né, eu não tenho que negligenciar a doença. Eu tenho que encaminhar. Eu tenho que ser honesto comigo mesmo em relação à minha profissão, né, e encaminhar essa pessoa para o serviço adequado. O direito do profissional em atender ou não o determinado agravo, né, ele que escolhe. Agora, ele não pode negligenciar e ser irresponsável ao ponto de causar todas as deformidades. Isso teria aí dúvida ativa, laboral, de constituição de família,
né, e que perde toda a sua existência, né, gerado por conta de um preconceito e de um estigma em relação às incapacidades físicas que ele sofreu no curso, no período que ele ficou sem o devido tratamento. Hoje, o que a gente tem a propor para o seu Edésio é só melhorar a qualidade de vida dele em relação à sua vida diária. Né? Adaptar o domicílio dele, né, o que foi feito com o município. A dívida que a gente tem com esse senhor, né, a gente não vai conseguir pagar, né, porque a doença causou todos os danos que ela poderia causar. Bem, então, levando, né, eu acho que o seu Edésio é a pessoa aí que a gente poderia, né, através dessas 3 fotos, dar uma aula ampla, né, em relação à hanseníase. Desde o estigma, o preconceito, né, até a transmissão, né, da doença. Então vamos falar de formas gerais do que é a hanseníase. Né? A hanseníase ela é uma doença infecto-contagiosa, né, transmitida de pessoa para pessoa, principalmente no convívio com doenças de formas multibacilares, sem o tratamento. Também conhecida como mal de Hansen ou lepra, a hanseníase ainda se configura como grave problema de saúde pública em muitos países, inclusive no Brasil. Entre os estados da federação, Mato Grosso se destaca e entre os 141 municípios do estado, Cuiabá é o município mais hiperendêmico. Lembrando que o estado de Mato Grosso ele é hiperendêmico tanto para a população geral como para menores de 15 anos. O agente etiológico da doença, né? A hanseníase ela é causada por um microorganismo denominado Mycobacterium leprae, também conhecido como bacilo de Hansen, e essa é a primeira bactéria relacionada à doença humana, descoberta em 1874 pelo médico norueguês, bacteriologista e dermatologista Arnaud Hansen. E Hansen, né, ele pesquisou tanto para a identificação dessa bactéria, que quando ele conseguiu identificá-la no microscópio, ele fez o seguinte comentário: eu permanecia incansavelmente por horas sem fim, localizando através das lentes de grande aumento do microscópio. Um dia, meu trabalho foi compensado. Tá? E tudo que se sabe da hanseníase até hoje foi Hansen que determinou. Hein? Desde quando do descobrimento da bactéria até hoje, né, é o conhecimento que a gente tem da doença. Nada mais de inovador. Tá? Então, hanseníase, né, para que a gente possa estar melhorando a situação, tanto no estado de Mato Grosso como no Brasil, é fazer as atividades diárias que a gente faz nas unidades de saúde, no programa de saúde da família. É fazer busca ativa e examinar contatos, além de trabalhar a educação em saúde com esse paciente, né, e com os profissionais de saúde, para que a gente possa estar desmistificando a doença, né, deixando de negligenciá-la, né, tirando como exemplo a foto, né, que a gente apresentou do seu Edésio, para que a gente possa não ocorrer mais nos erros, né, e estar diagnosticando a doença da forma mais precoce e realizando os tratamentos de forma oportuna. Então, a transmissão da doença, a hanseníase, ela é transmitida principalmente pelo convívio com doentes multibacilares, né, nas formas virchovianas e borderlines, que são os dimorfos, sem o devido tratamento. As vias aéreas superiores e as mucosas são as principais fontes de tratamento do Mycobacterium leprae. Né? Lembrando que todo indivíduo multibacilar, uma vez iniciado o tratamento,
7 dias após a poliquimioterapia, ele já não transmite mais a doença. Né? Ele vai ter que dar o sequenciamento no seu tratamento. Se for paucibacilar, tratar 6 meses. Se for multibacilar, tratar os 12 meses corretamente, para que a doença não possa reativar e voltar à transmissão. Período de incubação, né, e risco de adoecer. O Mycobacterium lepra, ele se reproduz em média a cada 10 a 16 dias, por divisão binária simples, e esse fato associado às características imunológicas dos doentes, ela confere à doença um longo tempo de incubação, podendo ser de 2 a 5 anos para os paucis bacilares e de 5 a 10 anos ou mais para os multibacilares. E o risco de adoecer em relação à população geral é de 2 a 3 vezes entre os comunicantes de pacientes paucis bacilares e de 5 a 10 vezes entre os comunicantes de pacientes multibacilares. Lembrando que paucibacilar não transmite a doença e os multibacilares que possuem as formas virchovianas e dimorfas, né, que são as formas transmissíveis da doença. Então, aqui, né, exemplificando como se dá a transmissão, né, o homem infectado é considerado a única fonte de infecção da hanseníase, então se dá por meio de uma pessoa doente, né, um multibacilar, sem tratamento. Período de incubação média de 2 a 7 anos, e as vias aéreas superiores, né, é a principal forma de transmissão. Né? O bacilo da hanseníase ele não se aloja nos pulmões, tá? É via aérea superior alta. Aqui um painel de transmissão, né, de como se dá essa forma de adoecimento. Então, existe uma população saudável e uma pessoa doente. Então, quando ela tosse, fala ou espirra, né, se a pessoa tiver entre os 10% da população que não tem resistência da doença, ela corre um risco de adoecer. 90% das pessoas não pegam a hanseníase porque tem imunidade natural contra a doença. E somente 10% da população, né, vai ficar doente por conta, né, de não apresentar essa imunidade. Aqui em relação ao painel de transmissão, com as formas clínicas, né? Então as formas indeterminadas, tuberculoses, dimorfas e virchovianas, né? Lembrando que todas as formas da hanseníase, a doença se inicia pela forma indeterminada, né? Ou forma inicial, e aqui é onde o sistema imunológico do indivíduo vai determinar para qual polo da doença, né, ele vai se identificar. Então, o que acontece? Uma vez indeterminado, se ele se reinfectar ou recidivar, ele vai ter que ser diagnosticado sempre na forma do primeiro tratamento. A não ser que, do primeiro tratamento, a exemplo do seu, né, talvez ele não tenha tido sinais e sintomas da forma bacilar, quando do primeiro diagnóstico, né, o que proporcionou ao tratamento incorreto da doença, aí você faz, né, uma correção em relação ao sistema, ao esquema operacional da doença e do tratamento. Então, o indivíduo, né, se ele for diagnosticado corretamente, né, se ele for tratado como tuberculoide, e recidivar a 10 anos posterior ao primeiro tratamento, quando do segundo diagnóstico, ele tem que ser diagnosticado na forma tuberculoide. Se for dimorfo no primeiro tratamento, se ele reinfectar ou recidivar, ele tem que ser tratado na forma dimorfa novamente. Tá? A doença em si ela não polariza. Tá? Então, a forma inicial é a indeterminada, e aí o sistema imunológico vai definir para que polo da doença, né, ele vai se relacionar. Se é tuberculoide, dimorfo
ou Virchoviano. E aqui o indivíduo sem tratamento, né? Se ele iniciar o tratamento e abandonar, ele volta, né, a transmitir novamente a doença. Quais são os sinais e sintomas, então, da hanseníase? Né? A hanseníase é uma doença dermatoneurológica. Né? Ela apresenta mais sintomas neurológicos, né, do que sinais dermatológicos. Esses sinais dermatológicos são manchas esbranquiçadas ou avermelhadas, pápulas, infiltrações, tubérculos e nódulos. Os neurológicos são dor ou espessamento de nervos periféricos, com diminuição ou perca de sensibilidade, força muscular, principalmente em olhos, mãos e pés, e a neurite pode ser aguda, crônica ou silenciosa. Os sintomas sistêmicos, quando do indivíduo virchoviano, é quando ele apresenta manifestações viscerais importantes, tais como febre, mal-estar, dor, e acomete órgãos como o globo ocular, laringe, fígado, baço, as suprarrenais e o sistema vascular periférico, os linfonodos e os testículos. Tá? Então, o que a gente propõe com essa apresentação é que todo profissional da área de saúde, né, saiba identificar quais os sinais e sintomas da doença, né, desde o agente comunitário de saúde até o médico, né, o qual vai fechar o diagnóstico clínico, né, para iniciar o tratamento, poder identificar na população e estar fazendo os seus devidos encaminhamentos. Então, o exame neurológico. Quais são os principais troncos nervosos, né, em que o indivíduo vai apresentar as suas queixas e quando do exame, né, e da palpação de nervo, né, a gente vai poder identificar, né, e estar fazendo o diagnóstico. São os nervos facial, o auricular, o radial aqui em face, nos membros superiores, o radial cutâneo, o ulnar e o mediano, e nos membros inferiores, o fibular, o tibial posterior, o sural, né, e o tibial. Né? Lembrando que nem toda hanseníase apresenta mancha e nem toda mancha é hanseníase. Né? E que existe a forma neural pura, que é aquele indivíduo que não apresenta mancha, mas apresenta troncos nervosos comprometidos e espessados com dor à palpação. Então, na pele, né, ela vai atingir as articulações e os olhos, né, nos nervos, testículos, gânglios e outros órgãos. Né. Aqui tem uma figura, mas não... O que foi proposto nessa aula, né, quando da apresentação no Conselho de Odontologia? O profissional cirurgião dentista, né, ele pode ser um coadjuvante, né, em relação ao diagnóstico da hanseníase, ou a suspeição diagnóstica. Né? Lembrando que o diagnóstico da hanseníase ele é clínico, é só o profissional médico que pode fechar. Todos, né, os demais profissionais, eles vão estar identificando sinais e sintomas e fazendo a suspeição. Né? Isso conforme a portaria 149, né, de 3 de fevereiro de 2016, né, onde diz que o diagnóstico da hanseníase é clínico, né, mas que cabe a todo profissional de saúde fazer a suspeição e os devidos encaminhamentos aos serviços adequados para que essa pessoa, né, esse indivíduo, possa ser diagnosticado, né, em tempo oportuno. Então, aproximadamente 70% dos pacientes de hanseníase podem ser diagnosticados pela presença de lesões com perda de sensibilidade. No Brasil, um caso de hanseníase é definido quando a presença de lesões na pele com perda de sensibilidade bem definida. As lesões comumente elas surgem em membros superiores, face, pavilhão auricular, além de membros inferiores e nádegas. E nos últimos anos o diagnóstico foi simplificado como estratégia de acessibilidade. Ou seja, hanseníase é uma doença de atenção primária,
em que todas as unidades de saúde devem ter um profissional capacitado para identificar e fechar esse diagnóstico, né, como doença, né, de saúde pública. Então, quais são os aspectos clínicos e principais sintomas, né, que qualquer indivíduo, né, o profissional de saúde, né, pode estar identificando no indivíduo? Aqui, exemplificando o cirurgista, né, quando do procedimento, da realização do procedimento odontológico, né, a face do paciente está descoberta. Então, ele pode estar lesando, a exemplo aqui dessa foto, né, onde apresenta uma lesão, né, uma mancha, né, de cor avermelhada rósea, né, ou aqui nessa uma lesão acastanhada, né, com a diminuição de pelo de sobrancelha, um infiltrado de orelha, né, que o profissional, desde que capacitado, né, e saiba identificar esses sinais e sintomas, ele pode estar encaminhando esse indivíduo para o serviço de saúde, né, para atenção primária, para ser examinado, né, avaliado, né, e ser tratado corretamente. Se for hanseníase, trata como hanseníase. Se for outras dermatoses, tratar como outras dermatoses, mas que esse indivíduo tenha a acessibilidade ao tratamento. Aqui, ainda em faces, né, a presença de nódulos, caroços, do paciente com desabamento de aba de nariz, né, a falta, né, de sobrancelhas, né, que são a amadarose. Aqui, outra lesão bem característica da hanseníase, né, e aqui o infiltrado de orelha, né, que qualquer indivíduo, né, desde que saiba identificar esses sinais e sintomas, né, pode estar chegando, né, de forma correta, fazendo uma abordagem com esse indivíduo e estar encaminhando ele para o serviço de saúde. Aqui ainda em face, né, um lagoftalmo, uma triquíase, um infiltrado de orelha e o paciente, né, característico, né, típico da hanseníase, com infiltrado, né, de testa, né, sem sobrancelha, que é madarose, um infiltrado de nariz. Na face e na boca, né, o profissional, né, a exemplo do odontólogo, ainda pode estar observando as perfurações de palato. Né? Aqui é exemplo, né, o paciente fez um rancenoma, fez essa perfuração, né, no palato. A hanseníase na infância, né, uma lesão clássica, né, aqui a lesão hipocrômica, né, lembrando que, né, hanseníase tem um período de incubação longa, né, de 2 até 10 anos, então uma criança nessa faixa etária, né, não era para apresentar sinais e sintomas da doença. Né? Quando isso apresenta, né, significa que a gente tem um foco ativo, né, e é uma situação de hiperendemicidade, né, em relação ao agravo. E ainda a hanseníase da infância, né, aqui uma criança de 11 anos, com infiltrado de orelha, né, e outra criança com a mesma faixa etária, né, apresentando uma placa, né, praticamente em todo o lado da face. Então, são lesões, né, facilmente de serem identificadas, né, que, independente do profissional de saúde, ele pode estar encaminhando, né, para o serviço adequado. Aqui ainda na hanseníase na infância, né, um nervo auricular espessado, né, que, a exemplo do profissional dentista, né, de quando do manuseio da face ou do posicionamento do paciente, né, desde que capacitado, ele possa estar identificando, né, esse ramo nervoso comprometido. Aqui exemplificando a lesão, né, com perda de sensibilidade,
né, aqui uma agulha, né, foi produzida aqui na lesão, e aqui também uma criança de 11 anos, né, e toda a extensão, né, das costas, né, com várias lesões de hanseníase. Bom, nos membros superiores, né, o indivíduo, né, o profissional, ele pode estar identificando no indivíduo, né, aqui rancenomas, né, a mão em garra, né, aqui uma mão reacional, né, com edema, causado por conta da reação, e uma placa hipocrômica também aqui na extensão do braço. Dos membros superiores, a gente ainda tem aqui uma amiotrofia, né, com reabsorção óssea, e uma garra, né, o paciente já com início de reabsorção. Aqui a mão em garra, né, que também pode ser facilmente, né, identificada, desde que o profissional saiba, né, relacionar, né, essas deformidades com o agravo. Nos membros inferiores, né, também, né, se o paciente estiver de bermuda ou de saia, vestido, né, o profissional pode estar identificando, né, durante o procedimento, nessas determinadas lesões. Aqui as lesões no joelho, as lesões na extensão da perna, né, então são placas eritematosas. Aqui também o edema, já a deformidade de pés, né, as lesões acastanhadas, né, características aqui do paciente dimorfo. Nos membros inferiores, né, o espessamento de nervo tibial posterior. Né. Bom, então, em relação a esse profissional, quais são os cuidados no manejo de paciente com a hanseníase multibacilar? Essa apresentação ela foi solicitada porque havia, né, um certo estigma e preconceito em relação do profissional de saúde, né, em atender os pacientes de hanseníase. Né. Então, a proposta foi de, né, quebrar essa barreira através do conhecimento, né, levando o conhecimento para os profissionais cirurgiões dentistas, de que tratar, né, do indivíduo, né, portador de hanseníase não implicaria em nenhum risco de transmissão da doença a ele durante o seu procedimento. Tá? Então, nos casos falsos bacilares, né, que têm baixa carga bacilar, né, e não infectam as pessoas, apenas os casos multibacilares são fontes de infecção e manutenção de cadeia epidemiológica da doença. E esses indivíduos, desde que estejam em tratamento, né, não há risco nenhum na transmissão. Né? Lembrando-se da quebra, né, da transmissão. 7 dias após o início da poliquimioterapia, esse paciente já não transmite mais. E mesmo assim, o tempo, né, que esse indivíduo passa dentro do consultório do profissional é insuficiente para que haja, né, a transmissão da doença. E assim que o paciente inicia o tratamento, né, não existe esse risco. Focos de infecções podem desencadear o desenvolvimento de eritema nodoso rancênico, né? Daí a importância do profissional odontólogo, né, estar sendo inserido na equipe multiprofissional como avaliador, né, desses possíveis focos de infecção, lembrando que, né, os pacientes de hanseníase que apresentam reações rancênicas, né, a maior probabilidade, né, está em relação aos focos de infecção bucal. Né. Daí a importância de todos os avaliadores, tanto a enfermagem como o profissional médico, de quando examinar o paciente, avaliar a boca e estar fazendo o devido encaminhamento para o serviço de
odontologia seja tratado esse foco infeccioso e está tirando esse gatilho, né, de proporcionar a infecção nesse paciente. Então, nem sempre é possível evidenciar o Mycobacterium leprae nas lesões rancênicas. A baciloscopia negativa ela não afasta o diagnóstico da hanseníase, né, lembrando a todos os profissionais que, né, desde que haja um bom exame dermatoneurológico, né, e o profissional esteja devidamente capacitado, ele pode fechar o caso clínico da hanseníase sem haver a necessidade da solicitação de exames. Lembrando que baciloscopia nos pacientes falsas bacilares, nas formas indeterminadas e tuberculoides, né, são 100% negativas, e nas formas multibacilares dimorfas, 90% da baciloscopia é negativa, e somente nos virchovianos, né, a baciloscopia ela vai dar um resultado 100% positivo. A hanseníase ocorre complicações quando o diagnóstico é feito tardiamente, como neurites e deformidades nas mãos, né, exemplo das mãos em garras. Pacientes com restrição nos movimentos das mãos têm uma maior dificuldade de higienização, e a manutenção de hanseníase ela deve ser periódica para o controle do biofilme dental e de focos de infecção. Então, o serviço de odontologia, né, ele tem que estar inserido, né, como melhoria da qualidade de vida e de assistência ao tratamento. Né. Todos os avaliadores examinar a boca do paciente, né, e havendo a necessidade de fazer o devido encaminhamento para que esse paciente seja tratado desses focos infecciosos bucais. A apresentação, como ela foi alterada da primeira vez, e aí, né, eu já havia incluído essas três fotos. Isso aí já foi um resultado dessa capacitação, né, e um dia na Policlínica do Planalto, avaliando os pacientes com o Dr. Cabral, né, eu tive a grata satisfação de chegar essa senhora com encaminhamento do cirurgião odontólogo, né, porque identificou, né, depois dessa aula dos profissionais cirurgiões dentistas, né, essa lesão no pescoço. Essa senhora ela chegou, né, com um possível diagnóstico, com uma suspeita de hanseníase, né, e quando ela adentrou no consultório, né, ela já chegou com todas as perguntas, né, relacionadas em relação à doença, pela falta do desconhecimento, e o que a gente presenciou foi que havia ali, né, um certo preconceito, um estigma em relação à doença, né, ao ponto que ela fazia o comentário de que, se hanseníase, o que eu vou fazer da minha vida? Então, a gente avaliou a lesão. Nesse dia, a gente tinha disponível a histamina, né? E como a pele dela é cara, a gente teve a oportunidade de fazer o teste da histamina, né? E descartar o diagnóstico para a né? Era uma tinea corporis, né? Ela foi devidamente tratada, né? Como doença dermatológica, né? E a gente teve a oportunidade, né, eu e o Dr. Cabral, de fazer uma abordagem em relação ao serviço de educação em saúde, né? Falando para ela sobre os sinais e sintomas da doença, de quais eram as formas de transmissões e qual o risco que se fosse hanseníase, né?